Oi, gente! Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é a minha rotina, como acontece na escola do Tribas, no college, né? Eu costumo falar escola, então se eu falar escola, vocês entendam que é college, tá? Vou compartilhar um pouquinho com vocês como que funciona, como é a sistemática, e aí se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me mandam lá no Instagram, que aí eu faço um outro vídeo para complementar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Vamos lá sobre as aulas. Elas podem acontecer de segunda até quarta, de 8 até as 2h30, e um dia na semana de 1h até as 5 da tarde. Ou de quarta até sexta, nesses horários também, de 1 até as 5 da tarde e de 8 da manhã até as 2 da tarde. Então, basicamente esse horário. Nem todos os colleges aqui de Montreal seguem o mesmo horário. Eu já vi gente que estuda de segunda a sexta, de 7 até 1 da tarde, alguma coisa assim. Então, tem outros colleges que têm outros horários diferentes e até um pouco mais pesadas na carga horária. Daí eu não sei como funcionam os breaks, mas é assim que funcionam as aulas deles. Dá para trabalhar enquanto faz o college? Sim. A gente, como aluno, tem uma limitação para trabalho de até 20 horas por semana. A gente não pode trabalhar mais do que isso. E a gente precisa trabalhar dentro do horário que não conflite com o college. Então, por exemplo, se eu estudo na quarta-feira de 8 da manhã até as 12h30 da tarde, eu tenho que procurar um trabalho que eu não trabalhe nesse horário, né? Eu tenho que sempre priorizar o horário da faculdade. E às vezes, quando muda de termo, às vezes pode mudar o horário. Então, pode ser que no início você comece estudando num determinado horário da semana, e aí no próximo período pode ser que isso seja alterado. Então, você sempre tem que priorizar o college ao invés do trabalho. Então, no trabalho você sempre tenta conversar para ver se você consegue mudar o horário. E aí, se você não conseguir, infelizmente, você tem que mudar de emprego, tá? Mas dá para trabalhar assim. Outro ponto que precisa observar é se o seu professor ele passa muita tarefa de casa, porque isso vai tomar um certo tempo. Então, isso também precisa ser incluído no seu dia para você poder seguir a carga horária direitinho, né? Seguir as tarefas do college. No meu college, eu tenho tido bastante trabalho de casa e eu tento sempre conciliar com o trabalho e com o college. E dá para fazer, mas tem que se organizar direitinho. Em qual função eu consigo trabalhar fazendo college? Bom, você pode trabalhar em qualquer função que o seu perfil se adeque. Então, vai depender mais da vaga, entendeu? E do seu currículo. Então, não tem uma limitação por você ser estudante, não. Você pode trabalhar com qualquer coisa. Um ponto que eu tinha até anotado aqui é que é interessante você trabalhar no seu último dia de college. Então, por exemplo, se você estuda de segunda a quarta e quarta é o seu último dia do college, eu acho interessante você trabalhar nesse dia, sabe? A partir desse dia, a partir da quarta até sábado. E aí você encaixar as 20 horas. Eu acho mais interessante porque geralmente esses trabalhos de entrada, eles são um pouco mais pesados. Então você consegue trabalhar e no dia seguinte você consegue descansar mais, sem ter o peso de que daqui a pouco eu tenho que ir pra escola, eu tenho que estudar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer algum trabalho, sabe? Você consegue se organizar melhor. É o que eu acho, tá? Você faz a sua rotina. Eu sempre acho melhor você testar, né? Porque uma coisa é eu falar do que eu penso e outra coisa é você colocar em prática. Então, fica aí minha dica. Como é que são os professores? Bom, aí as opiniões elas se conflitam um pouco. Até agora eu só tive uma professora e eu tive 3 matérias com ela. Eu não sei se na próxima já muda, eu não sei como é que acontece essa rotina, porque eu só fiz 3 matérias até agora. Mas cada professor é de um jeito. Tem professor que tem didática, tem professor que não tem professor que é bom, tem professor que é ruim, tem professor que não dá aula, tem professor que dá aula. Então, assim, não tem uma regra, não. Conversei com outras pessoas também, elas também têm experiências semelhantes. É igual no Brasil, essa parte não muda não, os professores são seres humanos, assim como no Brasil, então tem gente que é boa, tem gente que é ruim. Então, em relação aos professores, depende muito de você pegar um professor bom ou um professor ruim.
como é que são as aulas do Trebas? Bom, vou falar da minha experiência, tá? Até agora o meu curso tem seguido dessa forma. A professora, ela tem uns slides que ela lê, ela explica algumas coisas dali. Na verdade, ela mais lê do que explica. Então, a matéria tá toda naqueles slides. E depois ela separa um tempo para que a gente veja alguns vídeos que ela separou sobre aquele tema. Então, são vídeos e artigos, tudo em inglês. E aí a gente precisa ler todos, né, entender sobre aquela matéria. Depois ela abre um momento para discussão, onde, assim, as salas, elas são formadas por várias pessoas do mundo. Então você tem pessoas que trabalham em várias áreas. Então, por exemplo, a gente teve agora a aula de marketing e tem gente que está fazendo curso que trabalha já nessa área. Então, às vezes, eles têm algumas coisas que pode agregar no nosso conhecimento. Então, eles acabam compartilhando nesse momento, sabe? A gente está aprendendo agora também contabilidade, então a gente tem pessoas que trabalham com isso, né? Tem a sua vida profissional nesse ramo, então eles acabam compartilhando algumas informações ou métodos que acabam auxiliando no nosso aprendizado. Essa troca eu acho muito legal, porque você não fica só com a opinião da professora, você não fica só com aquela matéria dos slides que ela escreveu, e aí você tem o compartilhamento de informações de pessoas de vários lugares do mundo, sabe? Então, eu acho muito rico esse momento, assim, de conhecimento. E aí depois, a gente tem um tempo em que a gente fica em grupos. No início do college, ela separa a turma em grupos, em pequenos grupos. E aí a gente segue com esse mesmo grupo, eu acredito que até o final, porque a gente tá com o mesmo grupo até hoje. Isso é bom porque a gente pode, por exemplo, às vezes eu tenho uma dúvida e eu posso falar para a sala toda, ou então eu posso falar nesse grupo, onde eu tenho mais intimidade, que são pessoas que eu converso mais, que eu tenho o WhatsApp deles, a gente se entrega mais porque a gente já fez o projeto junto, então acaba criando uma aproximação maior. Então eu me sinto mais confortável em fazer alguma questão para eles, entendeu? Então esses grupos ajudam bastante. E aí, se eles não souberem, eu posso perguntar para outros colegas também, ou posso perguntar para a professora. Então, é mais ou menos assim que é separada a aula. Como é que são as provas do Trebas? Até agora, eu tive várias formas de provas. A gente teve um projeto que o meu grupo apresentou para a sala toda, e aí cada grupo apresentava para todo mundo ver. Foi bem legal mesmo. Teve uma outra prova que eu fiz, que eu tive que fazer um artigo de mais ou menos umas 20 folhas, e aí você escolhia o tema que você queria falar, então você tinha liberdade para poder escolher, sabe? E eu gostei bastante dessa parte, nossa, eu gostei muito, porque é muito bom você falar sobre aquilo que você gosta, sabe? Então, a professora não teve limitação com isso, e eu tirei uma nota muito boa. Então, mandei bem, graças a Deus. Eu tive prova também de múltipla escolha, uma prova normal, assim. Uma pergunta e algumas respostas e você tinha que escolher, né? Qual que era a melhor resposta. E eu também tive um exame tradicional, uma prova tradicional, que tinha perguntas e respostas. Perguntas e eu tinha que dar as respostas e justificar essas respostas. Então, eu tive prova assim também. E agora eu tô para fazer uma prova em que eu tenho que apresentar, como é uma prova de contabilidade, ela quer que a gente apresente como é que eu posso falar? É como se fosse um serviço de contador, sabe? É basicamente isso. Então, eu vou fazer uma parte do serviço de contador para mostrar para ela que eu sei, entendeu? Então, o meu grupo tem que fazer isso. E a gente vai fazer isso em grupo e vai apresentar para ela. E vai apresentar para a sala toda também. As aulas estão sendo online ou presencial? Bom, a minha turma ainda tá com aula online e ela manda o link pra gente por e-mail alguns dias antes, às vezes um dia antes, e ela manda dos 3 dias que a gente vai estudar. E aí a gente entra no horário da aula, clica ali e já começa a participar da aula. E aí no dia seguinte é um novo link que ela já mandou pelo e-mail. Tem gente que às vezes tem problema para receber, a gente tem um grupo do WhatsApp da escola, então eles mandam lá também para facilitar. E é isso. Mas tem gente que tá tendo aula presencial.
Alguns cursos já começaram assim esse ano. Não são todos, mas a gente não sabe ainda quando que a gente vai começar a ter aula presencial ou se a gente vai ter aula presencial. Por enquanto está sendo online e não teve nenhuma informação nesse sentido. Se você quiser saber como escolher o melhor college, eu fiz um vídeo sobre isso, então eu espero que você clique aqui, espero que esse vídeo te ajude também, tá bom? Ele vai estar aqui ou aqui, alguma coisa assim.